Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tema importante, né? Aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição? Pessoal, eu recebi uma enxurrada de comentários aqui referente a isso, principalmente após a publicação aí do pente fino recente, tá? Eu falei sobre esse tema do novo pente fino, que estava muita gente confundindo também. Eu vou deixar o link aqui no card do vídeo. Se você não viu sobre o novo pente fino da Previdência Social, dá uma olhada nesse vídeo, que ele está repleto de informação importante. A gente leu lá a legislação, explicou passo a passo. Legal? Dá uma olhada aqui que eu vou deixar para você. Bom, e aí, né, referente a isso, muitas pessoas perguntando e muitas situações acontecendo de fato. Fui convocado no pente fino, o doutor cortou meu tempo de contribuição, cortou minha aposentadoria, cortou meu benefício por incapacidade, tá? E aí, como que eu conto esse tempo como tempo de contribuição? É contado ou não é considerado, tá? Principalmente aposentadoria por invalidez. Você imagina a pessoa ficar aí fora do mercado de trabalho 10, 12, 13 anos fora do mercado de trabalho, teve a cessação da aposentadoria por invalidez, e aí agora o que aconteceu com esse período, né? Vai ser contado ou não? E aí eu trouxe alguns fundamentos para você ficar tranquilo e entender que esse tempo conta como tempo de contribuição, tá? Isso é importante até para colega advogado, que muita gente, muito colega advogado me solicitou aqui os fundamentos para fazer a inicial para discutir isso, porque o INSS ainda tem algum tipo de restrição referente. Importantíssimo. Se você é aposentado por invalidez e pretende fazer essa inclusão, preste muita atenção nas informações que eu vou trazer nesse vídeo e cuidado, não faça esse tipo de situação sem um apoio profissional, porque pode dar muito errado e você ficar sem a sua aposentadoria por invalidez e ainda ficar sem a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Então, alerta, cuidado com isso, não faça nada aí sem saber, sem estar bem assessorado, que pode te dar problema e muito sério e você ficar sem ter benefício. E ainda ter que pagar para chegar numa outra aposentadoria, legal? Então, atenção. Isso aqui é para quem teve benefício cessado e não sabe como fazer. Então, a primeira situação que a gente tem que considerar aqui, vamos pegar a legislação para ver o que ela diz, para te dar uma tranquilizada aí, e depois aí os julgamentos dos tribunais superiores. E quando a gente diz de legislação, a principal nossa aqui para fins previdenciários é a lei de benefício, que é a Lei 8.213 de 1991, tá? Ela sofreu várias alterações nesse longo tempo, mas aqui a gente vai focar nela, lá no artigo 55, parágrafo 2º, vamos lá com a gente. Então, olha só, o artigo 55 da Lei 8.213 fala o seguinte: o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias do segurado que trata o artigo 11 dessa lei, mesmo que anteriores à perda da qualidade de segurado. 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Volta aqui para mim. Como eu dito, pessoal, essa legislação é de 1991 e antes a gente tratava do tema tempo de serviço, que é diferente de tempo de contribuição, que é diferente de carência. E aí adivinha, o INSS, pegando nessa brecha, onde o artigo 55 da Lei 8.203 de 91 fala que conta como tempo de serviço, levou aos tribunais superiores e discute muito essa situação de tempo de contribuição e de carência, e aí chegou lá nos tribunais superiores e eles decidiram, tá? Então veja, olha como a Previdência atua, né? Por incrível que pareça, em vez de ser pró-segurado, parece que é totalmente contra. Tempo de serviço, eles focaram nessa situação, fazendo distinção entre tempo de contribuição e carência. E aí a gente já tem teses definidas referente a isso. Então vamos entender primeiro o que a TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, que uniformiza aí os julgados junto aos juizados, entende sobre esse tema. Já tem súmula sobre isso. Vamos lá na súmula 73 da TNU, vem comigo. Olha só. Súmula 73, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Então, a TNU, depois de diversos julgados, ó, tem todos os precedentes aqui, ela falou o seguinte, olha só, o tempo em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidente de trabalho, só pode ser computado como tempo de contribuição para fins de carência, tá? Então, aqui ele já trouxe como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência. Então, volta aqui. Então, a TNU entendeu que para contar como tempo de contribuição e para contar como carência, independente, sem ser, né, aposentadoria por auxílio acidente,
tem que ter intercalo de contribuição previdenciária. Então, você tem que ter contribuição antes, tá? E aí você tem a aposentadoria por invalidez, e depois você tem que voltar a contribuir com a Previdência para somar todo esse período contributivo aí, tá? Se for aposentadoria aí por acidente de trabalho, você nem precisa de fazer esse intercalo de contribuição, tá? Já vai ser considerado. Então, teve aposentadoria por invalidez, tem que ter intercalo de contribuição para ser considerado como tempo de contribuição e carência. Esse é o julgado da TNU. E aí, quando a gente discute tempo de serviço, já está na legislação. Então, a TNU entendeu, tempo de contribuição e carência tem que ser considerado aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com contribuição previdenciária. Perfeito? E aí, lógico, né? O STF ele não quer parar por aí, o INSS, né? Então, ele foi lá no STF e está discutindo isso ainda. Então, a gente tem a lei falando, a TNU falando, e o INSS está jogando isso para o STF, e o STF tem definição de tese, que é o tema 1125. Vem para a tela para você entender o que ficou definido. Então, o STF estava em discussão, né, o seguinte situação: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 5º, 195, parágrafo 5º e 201 da Constituição, se o período em que o benefício esteve em gozo de benefício por auxílio doença intercalado com contribuições contributivo deve ser computado como carência. E aí, né, acabou falando, né, é constitucional o cômputo para fins de carência do período que o segurado esteve em gozo de benefício, tá? Auxílio doença, que se enquadra a aposentadoria também, desde que intercalado com atividade laborativa. Então, volta aqui. Então, o INSS levando para o STF também já definiu que conta sim como carência aí o tempo de contribuição, como carência de recebimento de benefício por incapacidade, desde que intercalado aí com atividade laborativa. Então, tanto pela legislação, quanto pela TNU, quanto pelo STF, anota esses fundamentos, você consegue computar esse tempo de contribuição aí, tá? Da aposentadoria por invalidez como tempo de contribuição e como carência, sem problemas nenhum. Não peça solicitação da cessação da sua aposentadoria por invalidez sem ter um assessoramento jurídico detalhado sobre esse tema. Tem muita gente fazendo isso e se prejudicando porque não sabe como fazer, não sabe se já está na hora de aposentar em outra modalidade de aposentadoria, vai cair nas regras de transição agora da nova reforma da Previdência, vai reduzir muito o valor se você não tiver um planejamento adequado. Então, cuidado novamente, tá bom? Quem teve o benefício cessado, fique tranquilo que você pode contar esse tempo de contribuição aí como carência, pode contar toda a sua aposentadoria como tempo, e isso aí vai te ajudar muito para escolher uma modalidade de aposentadoria que seja vitalícia e que você não precise mais passar pelo pente fino, tá bom? Vem com a gente que amanhã, sexta-feira, tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!